Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa aula especial aqui. É um encontro que a gente faz com os alunos da turma regular, que a gente aproveita para resolver as questões que nós disponibilizamos na guia de revisão desses alunos. Então, o aluno da turma regular é aquele aluno que está se preparando para o CFO de outras polícias militares de outros estados que não estão com o edital aberto ainda. Então, uma preparação pré-edital de CFO, onde a gente aprofunda aquelas disciplinas que a gente chama de núcleo duro das carreiras policiais militares, de oficial da Polícia Militar. Então, penal, penal militar, processo penal militar, constitucional administrativo, e também eles têm aulas de português e material dessas disciplinas que geralmente compõem ali 70, 75% das provas para o oficialato das polícias militares, naqueles concursos que exigem bacharelado em direito ou nível superior. Então a gente acaba dando uma aprofundada um pouquinho maior ali nessas questões jurídicas, tanto nos materiais quanto nas nossas aulas, nos nossos encontros, beleza? E aí eu aproveito, né, para gravar o que a gente chama aí de CFO Flix, né? Nossa primeira mentoria antes, né, de eu começar a utilizar essa nova plataforma, nós tínhamos esse programa, né? Todo sábado a gente corrigia ali dezenas de questões e de preparação pré-edital também. E aí ficou um conteúdo muito bacana, de muitos vídeos, de questões comentadas. E aí eu resolvi batizar desse nome, né? CFO Flix, primeira temporada. E agora a gente tem o CFO Flix, segunda temporada. Para quem é aluno da mentoria, tem acesso a essas aulas, esses vídeos, ao material todo completo lá para à tua disposição para assistir na hora que quiser, botar no carro, tá lavando louça, né, tá fazendo alguma coisa e fica lá ouvindo, ou prestando atenção também aqui, ouvindo essas revisões, né? Que na verdade são revisões de temas que vocês estudaram ou deveriam ter estudado ao longo da semana, beleza? Para você que é aluno da turma de reta final da PMDF, muita coisa que quase tudo é extremamente aproveitável, né? A gente tem muitas questões que vão estar na sua prova. O edital da PMDF, né, por enquanto, está bem enxuto, né? Não sei se vão retificar, né, na parte penal, né, deu uma enxugada. Então, algumas coisas talvez não façam sentido, né? Mas a maioria delas tem muita pertinência, tá bom? E é isso. E quem quer saber mais da nossa mentoria, do nosso trabalho, como é que a gente pode enfim, como é que funciona nossos encontros, como é que é nossas metas e tudo mais, fique super à vontade também para retirar essas dúvidas. Antes da gente começar, então, vamos tirar aqui uma dúvida aqui. Professor, quando possível, eu gostaria de tirar uma dúvida com tradição de naturalizado. Márcio, você pode mandar aqui no chat a dúvida e eu, né, se eu souber que eu respondo para você na hora, ou você pode mandar naquele link de dúvidas também, né? E aí depois eu te respondo no particular, enfim, fica à vontade aí, tá bom, irmão? sem, sem muita burocracia. Beleza? Caramba, é maior aqui. Professor, supondo que tem um estrangeiro que consiga sua naturalização brasileira por ter casado com brasileiro e ter tido filho brasileiro. Logo, diante disso, existe uma súmula no STF que diz que é vedada a expulsão de estrangeiro casada com brasileiro ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. Dito isso, minha pergunta é a seguinte: conforme a previsão constitucional sobre o cabimento de extradição brasileiro naturalizado, por tráfico de droga, aquele estrangeiro que agora casado com um brasileiro e tem filho que depende da economia, pode ser extraditado em razão de tráfico de drogas? Irmão, num raciocínio jurídico aqui, né, pela súmula que você está falando, né, só com essas informações aqui eu entenderia que não. Mas confesso a você que eu não, não me deparei com nenhuma questão objetiva sobre esse tema e também não me recordo de ter aprofundado o estudo na doutrina sobre isso. Então, esse é o tipo de dúvida que o professor fala para você, cara, vou dar uma pesquisada, certo? E eu volto com a resposta para você. Beleza? De plano, assim, não me lembro de ter realizado nenhuma questão objetiva sobre esse assunto, certo? Porque é um conflito entre uma súmula e aquilo que está previsto na Constituição. Se for uma questão de prova, se você quiser colocar aí para ver, né, eu posso te orientar como que eu resolveria essa questão, mas se for uma pergunta doutrinária mesmo, eu teria que me debruçar um pouquinho, mas a gente tira a dúvida. Mas é isso. Beleza, Márcio? Vamos lá? Vamos compartilhar aqui.
Beleza, pessoal. Vamos começar aqui com lei de abuso de autoridade, tá? Lei de abuso de autoridade provavelmente é um assunto que estava na sua meta de estudo lá pela segunda semana, né? Então, na guia de revisão, a gente acaba sempre retomando os assuntos que a gente estudou nas semanas, na semana, naquela semana e nas outras semanas, tá bom? Vamos falar de abuso de autoridade, então, aqui. A lei de abuso de autoridade pune não apenas atos comissivos, mas também atos omissivos que configurem abuso de autoridade, desde que sejam praticados por negligência do agente. O que ele está querendo pegar a gente aqui, pessoal? Quando eu falo negligência, imperícia, imprudência, eu estou dizendo que o ato foi culposo, certo? E existe abuso de autoridade culposo? Não, né, pessoal? Não tem abuso de autoridade culposo. Então, esse item está errado, beleza? A sanção administrativa aplicada ao agente público que pratica abuso de autoridade é independente da sanção penal, podendo ambas serem cumulativas. Não tem problema, essa questão está certinha, as instâncias são separadas. E por que ele está falando isso? Quando você vai no Estatuto de Servidores Públicos Civis, de policiais civis, enfim, há uma sanção de demissão, né, geralmente, para quem pratica abuso de autoridade, mas é uma sanção administrativa. Feito? E ela pode ser aplicada ainda, né, que ele esteja sendo processado, né, criminalmente na esfera penal, entende? As esferas são independentes. Agora, tem duas circunstâncias em que há uma dependência das decisões na esfera penal em relação à esfera administrativa. Quem lembra essas duas circunstâncias? Em que há uma comunicação das circunstâncias? Na hipótese de absolvição, por exemplo. Isso. Foi absolvido por falta de provas, Maynard. Ó, exemplo aqui. O camarada está correndo um processo administrativo disciplinar e apura uma conduta que configura abuso de autoridade no órgão do sujeito, beleza? E está correndo um processo penal também. Lá no processo penal, ele foi absolvido por falta de provas. Necessariamente vai ser arquivado, PAD? Bom, Não, Marcelo falou não. Falta de provas não, mas negativa de autoria ou inexistência do fato, né? Não foi ele o autor, ou não houve o fato, certo? Aí sim, a comunicação é absoluta, certo? Se ele for absolvido por essas circunstâncias, beleza? Se comunica lá no civil, beleza? No civil, no administrativo, tá bom? O Canabravo falou da excludente de ilicitude. E a excludente de ilicitude também, né? A excludente de ilicitude também. Então, foi absolvido porque agiu em legítima defesa, certo? Mas, assim, isso aí é jurisprudência, tá, Canabrava? O que é mais certo ali, né, e o que mais cai em prova são essas duas hipóteses ali. Negativa do fato, negativa de autoria e inexistência do fato. Beleza? Próxima questão. Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa. E aí, pessoal? Questãozinha bem cara de ser braço isso aqui, né? Tipo assim, por que que eu tô falando? Olha, caracteriza. Existe o crime de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário? Qual é o horário? Vocês lembram? Depois das 21 e antes das 5, correto? Isso. Beleza. Até aqui, ok. Caracterizaria o cumprimento. Mas o que ele está falando aqui? Não, mas isso, né, seria abuso de autoridade se fosse feito sem justa causa, certo? E não tem, tá, pessoal? Para cumprimento de mandado de busca, olha aqui a sutileza desse. Para cumprimento de mandado de busca, cara, se for fora do horário, se amolda ao tipo penal, certo? Em tese é o crime, a não ser que, beleza, se ele alegar lá no processo alguma excludente de culpabilidade, enfim. Mas se amolda o fato ao tipo, não tem que justificar, não tem que, já não tem justa causa cumprir nesse horário, beleza? Agora, se eu estiver falando de ingresso em domicílio,
certo? Ingressa em domicílio, beleza? Em razão de flagrante delito, desastre ou outra circunstância. Aí, se tiver justa causa, certo? Aliás, não é nem justa causa que exige, certo? Aí não tem um crime de abuso de autoridade. Beleza? Abre aí o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, lá no parágrafo 2º. Ele exige, na verdade, não estou falando do cumprimento de mandado de busca, tá, pessoal? Estou falando do ingresso. Do ingresso em razão de flagrante, desastre ou prestar socorro. Ele exige os fundados indícios, certo? Não é nem justa causa. Existem fundados indícios de um flagrante delito, uma situação de socorro e tudo mais. Perceberam a diferença? Agora, para cumprimento de mandado de busca, não. É taxatividade ali em relação à conduta. Se for fora daquele horário, configura o crime. E tem até um julgado a respeito disso, cara. Recente do STJ, né? Que, cara, não sei nem se vale a pena comentar ali, que foi tão esdrúxulo, mas que ele considerou a prova ilícita, certo? Olha só que, né, eu vou comentar porque é interessante isso aqui. O que chegou no STJ? A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão às 5 e pouco, mais ou menos. Só que não tinha luz do dia ainda, certo? Não tinha luz do dia. O que os advogados falaram? Foi ilícita a busca. Não, mas espera aí, né? O Ministério Público falou, não, mas não configura abuso de autoridade, está dentro do parâmetro, foi depois assim, tal, não sei o que, não, mas a Constituição fala que é durante o dia, certo? E não tinha luz do dia. E aí ficou nesse debate, papapá, papapá. Adivinha o que a sexta turma criminal decidiu, do STJ? Ok, não é abuso de autoridade, mas a prova continua ilícita porque não foi durante o dia, beleza? Rapaz, quando aparecer na sua prova um julgado da sexta turma do STJ, a chance da prova ser considerada ilícita, certo? Por uma atuação policial, sobretudo se versar sobre tráfico de drogas, é de 90%, beleza? Se aparecer as palavrinhas por si só, certo? Cara, fica bem atento nisso aí, beleza? Não é abuso de autoridade, foi o que o STJ falou, embora não configure o crime, mas a prova continua sendo ilícita, porque tem que ser durante o dia, que é o que a Constituição fala. Beleza? Tranquilo? Vocês sabiam desse julgado? Alguém conhecia isso aí? Massa. Já quem não sabia, pessoal, o uso de câmeras foi a nova agora, né? Quem não sabia já complementa o seu material, beleza? Isso aqui é uma aula também para isso, tá, pessoal? A gente sempre aqui, sempre eu vou pegar um item, eu nunca vou falar só do item. Ah, tá certo, tá errado por conta do artigo X, isso aqui, bicho. Se você quiser, você pega, joga num chat PT da vida, ele corrige para você. A nossa ideia aqui é pegar um item e falar de outros assuntos, fazer a interdisciplinaridade das matérias, para que vocês estejam cada vez mais bem preparados e que o nosso encontro seja proveitoso, né? Inclusive, a gente não fez uma coisa que eu sempre faço antes de começar, que é orar e pedir a Deus que o nosso encontro seja sensacional, né? Seja muito bom, seja muito proveitoso, que a gente passe esse tempo aqui de correção de questões, engrandecendo a nossa inteligência. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Amém. Vamos lá. Atos administrativos agora, tá? Atos administrativos vinculados não admitem revogação, sendo passíveis de anulação apenas se apresentarem vícios de legalidade. Tá certinho, né? Essa questão aqui. Aqui tá o gabarito, tá? Da 1, 2 e 3. Tá certa essa questão, né, pessoal? Quais são os atos que não admitem revogação? O pessoal até falou hoje no grupo, não sei qual grupo. Tem tanto grupo de alunos de CFO aqui que eu já tô ficando doido. Mas comentaram, né? Meros atos administrativos, atos que já exauriram os efeitos. Tem mnemônico para tudo quanto é jeitinho, né? Isso, você pode dar, né? Beleza? Um ato administrativo perfeito e válido pode ser revogado por conveniência administrativa, mesmo se seus efeitos já tenham sido exauridos. Não, a gente acabou de falar, né? Se os efeitos do ato já se exauriram, não tem como ele revogar. Ah, eu concedi uma licença para um servidor, o servidor já, né, vamos pegar aqui para o caso, né, de um oficial. Você, oficial da PM, concedeu lá um abono para o seu policial, ele já gozou do abono, já gozou da folga, aí você, ó, vou revogar aquela folga que eu te dei. Não, filho, aí não, né, já, já, já me dei, já usufrui dela, tenente, já era, já se exauriu o efeito, não tem como revogar, beleza? Então, tá errado.
Determinado ato administrativo revogou outro ato. Posteriormente, contudo, o terceiro ato administrativo foi editado, tendo revogado esse ato revogatório. Nessa situação hipotética, o terceiro ato repristinou o ato primeiramente revogado, ou seja, restaurou os efeitos deste. Parece complicado isso aqui, né? Lendo assim, fala, bicho, que questão maluca, professor, que você está trazendo aqui. Mas o que é a repristinação? Então vamos lá, vamos por partes, certo? Vamos lá por partes. O concurseiro já matou a charada aqui. Não tem repristinação, não é autorizado a repristinação de ato administrativo. Tampouco de lei, né? A não ser que tenha previsão expressa. O que que ele está falando? Olha, eu tinha um ato que estava válido. Veio um segundo ato e revogou esse ato. Beleza? Então, Olá. eita, Não, tá quente. Vai queimar teu focinho, fechar o doido. áudio aqui da galera. Eu dei na franja. Para! Tem alguma criança fazendo arte aí. É... Só sendo previu, o direito civil não admite, só se for expressamente. Beleza. Voltando aqui, pessoal. Então, eu tenho um ato. Vamos voltar àquele caso da Abon lá. Você, oficial, concedeu uma folga lá para o policial da sua equipe. Beleza? Ó, você vai gozar essa folga no dia 20 de fevereiro. Beleza? Só que aí, o policial que você concedeu a folga foi lá e, meu irmão, misteriosamente, né, meteu um atestado e não foi para o serviço. E aí, você vê e encontra ele na balada, lá no. Faz tanto tempo que eu não saio da cidade, lá na praia, né? Na praia. Encontrei ele na praia. Ué, filho, você me falou que estava com restrição médica, tá aqui na praia e tal. Aí você vai e revoga o ato. Revoga lá o ato que concedeu a folga para o policial. Beleza? Posteriormente, contudo, o terceiro ato administrativo foi editado, tendo revogado esse ato revogatório. Aí o policial vai e fala, pô, tenente, o senhor me desculpe, eu vacilei, não devia ter feito isso, o senhor pode ficar tranquilo, eu não vou dar mais essas pisadas. Ó, hoje, né, o senhor pode ir na viatura comigo aqui, que hoje a gente vai derrubar duas armas, dar cadeia em três faccionados, vai ser sem novidade. Mas é mesmo? É, então beleza. Aí você vai, patrulha com ele lá, o cara é um bom policial, deu essa pisada, né? Ele vai lá e cumpre o que falou, beleza? Aí você fala, beleza, irmão. Vou revogar então o ato lá que revogou a minha concessão de abono, a concessão da tua folga. Estão entendendo a historinha aqui, para contextualizar? Aí, beleza. Pergunta é: a folga que tinha sido concedida foi repristinada? Voltou a valer? O que que vocês acham? Não, né? Não. Por quê? Porque não tem repristinação automática, certo? Repristinação é isso, é a voltar à validade de um primeiro ato, né, que tinha sido concedido. Beleza? Então, não vai ter, a não ser que seja expressamente previsto. Beleza? Então, não tem repristinação de ato administrativo. Nessa situação, também não tem de lei. Beleza? Não cabe, a não ser que seja expressamente prevista a restauração dos efeitos. Tá bom? Tá vendo? Teria que ter um novo ato lá concedendo a folga. Mas tem um caso, tá? E aí, aqui, tem mais sentido, tá, pessoal, para a turma do regular, mas é conhecimento, né? Que diz respeito a controle de constitucionalidade. Alguém lembra uma hipótese de repristinação quando a gente fala de controle de constitucionalidade? O que acontece? Quando o STF declara inconstitucional determinada lei, então uma lei foi revogada, certo? E aí uma nova lei passa a regular determinado assunto, certo? Se o STF declara inconstitucional essa lei, ou algum trecho da lei, né, algum artigo da lei, no controle de constitucionalidade existe essa possibilidade, né, de continuar vigente a lei anterior, certo? Só nesse caso aqui que eu me recordo, né, que nós temos ali um efeito repristinatório das declarações de inconstitucionalidade, beleza? Fica aí você que está estudando constitucional, controle de constitucionalidade, que é matéria
que cai, né, sobretudo para a CFO, que exige bacharelado em Direito. Tá bom? Próximo, próximo, próximo. Então, ficou certo, errado, errado. Aplicação da Lei Processual Penal Militar. Vamos lá. Já abre o seu Código de Processo Penal Militar aqui. O Código de Processo Penal Militar permite a aplicação de normas processuais penais comuns nos casos de lacuna expressa, desde compatíveis com os princípios da justiça militar. Pessoal, eu considero esse item certo. Não está expressamente, certo? Não está expressamente aquilo que está no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. O que o artigo 3º do Código Penal, Processo Penal Militar fala? Ele fala, no caso de suprimento de casos omissos, é possível a aplicação de normas processuais penais comuns, desde que não fira, né, não viole a índole do processo penal militar. Mas, né, de maneira semântica, aqui é mais ou menos a mesma coisa que eles estão falando. Então, eu considero certo esse item 7. Beleza? Isso aqui, cara, de não desfigurar o plano, presta atenção. Concurseiro, cara, boa, velho. Você levantou uma bola legal para a gente cortar. Concurseiro, presta atenção. Isso que eu estou falando aqui é suprimento de casos omissos, tá? Você vai anotar na tua revisão que você não vai errar mais isso. Isso que você está falando são hipóteses de aplicação de interpretação extensiva ou restritiva. Repito, você tem duas situações quando você está começando a estudar a aplicação da Lei Processual Penal Militar. A primeira delas é o quê? Qual é a regra de interpretação da Lei Processual Penal Militar? É a regra da interpretação literal. Mas é possível uma interpretação extensiva quando a lei diz menos. A lei é mais restrita. Perfeito? Está lá no artigo 2º isso aí. Ou uma interpretação restritiva quando a lei é mais ampla, ela diz mais do que ela deveria dizer. Só que isso, eu não posso utilizar a interpretação extensiva nem interpretação restritiva nessas hipóteses que você colocou aí. Cercear a defesa do acusado, desfigurar de plano os fundamentos da acusação, beleza? Isso é uma coisa. O que eu estou falando agora é de suprimento de casos omissos. Quando não tem uma norma, certo? No Código de Processo Penal Militar, e eu posso utilizar uma norma do processo penal comum. Beleza? Está lá no artigo 3º. Desde que não fira a índole do processo penal militar. Então, são situações diferentes e o examinador, às vezes, coloca isso que você colocou, cara. Tipo, ele está falando de uma coisa e ele mistura, ele bota realmente palavras que estão idênticas no Código de Processo Penal Militar e aí a gente confunde, tá bom? Não confunde isso, beleza? Valeu? Foi útil? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Isso. Quando eu falar, ó, presta atenção, anota aí, pega a caneta. Quando eu falar de suprimento de casos omissos, vocês vão escrever a seguinte sigla: JUPA. JUPA, tá? Vocês vão botar CPP, que é Código de Processo Penal Comum, mais JUPA. Suprimento de caso omisso é CPP mais JUPA. CPP, Legislação Processual Penal Comum, desde que não fira a índole do processo penal militar, mais jurisprudências, usos e costumes militares, princípios gerais do direito e analogia. Ok? Tranquilo? Isso é uma coisa. Mas, cara, obrigado, o concurseiro. Participem, tá, pessoal? Participem. Toda vez que vocês participarem, vocês ativam aqui, ó, a mente aqui do professor e eu vou lembrando de coisas importantes aí para falar para vocês, tá bom? Não fiquem aí só concordando e discordando, não. Manda brasa. E, meu irmão, e me ajudem também, tá? Que às vezes eu não lembro de alguma coisa, às vezes, né, não sei de tudo, né? Mas procuro estudar e me preparar e afiar o meu machado para servir a vocês, para ser realmente útil os encontros, né? E que faça diferença na vida dos meus alunos. Quero vocês todos aprovados nas cabeças lá, beleza? Vai ser lindo. Um FO neutro aí, boa. Próximo, próximo. 8. Conforme disposição expressa no Código de Processo Penal Militar, o processo penal militar adota o sistema acusatório, em que o juiz deve atuar de forma passiva sem interferir na produção de provas pelas partes. E aí, pessoal? Isso aqui tem no Código de Processo Penal Comum, lembram disso? Foi uma das introduções do pacote anticrime, no artigo 3º-A do Código de Processo Penal Comum, a adoção do sistema acusatório. Mas foi introduzido no processo penal militar? Expressamente não. Tá? Então, esse item 8 está errado, tá, pessoal? Expressamente,
Não. Beleza? Expressamente não tem. E aí eu já quero que vocês façam uma revisão, anota aí, revisar Código de Processo Penal Militar. Vocês vão pegar o Código de Processo Penal Militar, vão abrir no site do Planalto, vocês vão dar um Ctrl F e vão pegar lá de ofício. E vocês vão anotar a quantidade de situações em que o juiz pode agir de ofício no Código de Processo Penal Militar, para vocês perceberem, né, que essa manifestação do sistema acusatório não tem previsão no Código. É lógico, o Código não está isolado do nosso ordenamento jurídico, né? A nossa Constituição, ela introduziu, sim, um modelo acusatório, isso tem que ser observado. Na maioria das vezes, tá? Na prática, o juiz não atua de ofício, assim, na justiça militar, mas a gente tem que acertar a questão de prova, entendeu? E para acertar a questão de prova, a gente tem que ficar ligado, principalmente na literalidade da lei, ok? Então, mete braço, pessoal. Isso, silêncio eloquente. A gente vai falar. Silêncio eloquente também, né? Tá no ANPP, por exemplo, né? Quem sabe? Eu acho que a próxima discursiva, pessoal, tá aí. Próxima questão discursiva de segunda-feira, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Vocês estão me dando várias ideias. Prisão preventiva, por exemplo, de ofício. É isso, cara. Acho que 255 lá do CPPM. Tá aqui sem nome, tá? Usuário do Zoom aqui. Beleza? Ah, conforme a posição expressa em que o juiz deve estar. Beleza. Segundo a Lei Processual Penal Militar, então o 8 está errado porque não tem previsão expressa, beleza? Segundo a Lei Processual Penal Militar, o princípio da imediatidade é aplicado aos processos cuja tramitação esteja em curso, ressalvados os atos praticados na forma da lei processual anterior. Caso a norma processual penal militar posterior seja de qualquer forma mais favorável ao réu, deve retroagir, ainda que a sentença penal condenatória tenha transitado em julgado. E aí, tá certo ou errado esse item? O que ele está falando aqui? O que é princípio da imediatidade, pessoal? Pessoal, esse princípio, ele se aplica a toda lei, tá? É a regra de aplicação de toda lei. A partir do momento que a lei é publicada, ela entra em vigor imediatamente. Ah, mas é uma lei processual penal, é uma lei penal. É, ok, ela entra imediatamente. Só que no caso das leis penais, presta atenção, no caso das leis penais, elas retroagem caso beneficiem o réu de alguma maneira, ok? Só que na lei processual penal, não. A lei puramente processual penal, ou puramente processual penal militar, ainda que ela não seja mais favorável ao réu, ainda que prejudique, ela vai se aplicar imediatamente. Nós temos que tomar cuidado com o quê? Com as normas híbridas, que são aquelas normas que têm conteúdo de direito material, conteúdo de direito penal e conteúdo de direito processual penal. Exemplo, normas que alteram a natureza de uma ação penal. Então, as normas que alteram a natureza de uma ação penal, a doutrina, a jurisprudência entende que são normas híbridas. Então, elas devem retroagir para beneficiar o réu, certo? Mas normas puramente processuais penais, e aqui, obviamente, processuais penais militares, elas se aplicam imediatamente, mesmo que sejam mais prejudiciais ao réu ou não, entende? Mas tem que ser puramente processual, ok? O tempo rege o ato, isso, tempos regem actum, né? Safo, vocês entenderam isso aqui? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Não tem problema, encontra aqui, embora, né, eu sei que não tenham alunos aqui, não fique com ciúmes, tá? Você que está aqui me assistindo, que é aluno do Ponto Iures, que é aluno do professor Murilo Marques, do professor Leandro Antunes, né? De outras mentorias ali. Não tenho ciúme de vocês. Fiquem à vontade, participem das aulas, tá bom? E eu tenho certeza que no finalzinho ali você vai mexer o seu coração e falar, cara, pô, tem um curso de discursivas, tem CFL né? E se for da tua vontade, você tiver condições também, você vai estar com a gente também, beleza? Mas enfim, não tem problema, tá? Pode tirar dúvida aí. Próximo. 10. O CPPM dispõe expressamente a aplicação de seus nomes em casos específicos, fora do território nacional em lugar de extraterritorialidade brasileira. Nesse ponto, o CPPM difere do CPP. Eu entendo que sim, né, pessoal? Aqui na 10, a gente está falando o quê? Que a regra no processo penal militar. O Túlio, vontade aí fechar. Tá certo, Leão. A regra no processo penal militar, pessoal,
é a extraterritorialidade, beleza? Ao passo que a regra no processo penal comum é a territorialidade, beleza? Então, a gente tem essa situação, essa questão 10 está certinho, beleza? Sistema processual penal castrense, quando fala castrense, pessoal, está dizendo que é militar, né? Isso aí que você já sabe, né? Veda, em qualquer hipótese, o emprego da interpretação extensiva e da interpretação não literal. Não, a gente acabou respondendo essa questão, né, por conta do comentário do concurseiro. A gente tem no processual penal militar a possibilidade de interpretação extensiva ou restritiva. Isso foi questão do CFO PMDF 2017, lá do meu concurso. Por que que eu sei isso? Porque eu errei essa questão. Eu errei essa questão aí. Cara, passou batido ali, eu li, e ele trocou, né, uma palavra para outra lá e acabei errando a questão. Então fica ligado nisso aí, vocês não vão errar, tá bom? Aprenda com o erro dos outros. Então tá errado, né, a 11 porque admite. 12. Se na aplicação da Lei Processual Penal Militar, se na aplicação da Lei Processual Penal Militar, ao caso concreto, houver divergência entre essa norma e os dispositivos constantes em convenção ou tratado que o Brasil seja signatário, prevalecerá a regra especial da primeira, salvo em matéria de direitos humanos. E aí? Certo ou errado isso aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Errado. Não tem nada de direitos humanos, assim. Prevalece o tratado, meu brother, tá? Isso aqui cai em 99% das questões de processo penal militar, velho, né, de prova, tá bom? Que a tendência nossa é achar, não, pô, direito penal militar é fechado, vai admitir a aplicação de tratado, não. Mas prevalece o que está em tratado, tá bom? Por isso que está errado a 12. Os casos omissos na Lei Processual Penal Militar serão supridos pelo direito processual penal comum, sem prejuízo da peculiaridade do processo penal castrante. Nesses casos, o CPPM impõe que haja a declaração expressa da omissão pela Corte Militar competente com quórum qualificado. Não tem essa exigência, tá, pessoal? Beleza? Não tem essa exigência. Uma dica, tá? Quem está comigo lá na mentoria sabe, eu boto vocês para lei seca até o talo, né? Vocês sabem disso. Os alunos chegam e ficam chateados. Pô, professor, que saco, cara. Eu sei, começa a ser desconfortável pra caramba. Mas é para não cair nesse tipo de coisa, entendeu? Pra você não ler o negócio e ficar viajando assim, poxa, mas será que tem? Meu irmão, é lei seca, velho. Você leu lá o artigo 3º, não fala nada disso, velho. Confia no que você leu, tá bom? Tá errado o item, bola para frente. Beleza? É ruim, mas é bom, né, George? Vamos lá. Sobre tipicidade no direito penal. O princípio da tipicidade material exige que o fato, além de formalmente típico, apresente uma ofensa relevante ao bem jurídico protegido. Tá certo, né? A ideia da tipicidade material é essa, né? Não basta a tipicidade formal. Não basta que se amolde, né, a conduta ao tipo formal. Tem que haver uma ofensa aviltante, uma ofensa relevante, né, no bem jurídico tutelado, para que se verifique a tipicidade material. Então, tá certo aí. Segundo a tipicidade conglobante, que integra a teoria da imputação objetiva, condutas que se enquadrem formalmente no tipo penal podem ser excluídas da tipicidade por estarem paradas pelo ordenamento jurídico, como no exercício regular de um direito. Cara, levanta a mão aí quem não entendeu nada. Falou, pô, professor, isso aí não vai cair na minha prova, não sei o que, tá. Depois você faz o seguinte, você bota direito penal, bota Sebrasp, e aí escreve no filtro lá, tipicidade conglobante. Beleza? Tu vai ver que tem várias questões do CESP aí que cobram esse conteúdo. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui? Então, tipicidade conglobante, pessoal, tipicidade conglobante é uma teoria né, desenvolvida na Alemanha, mas também introduzida aqui na América Latina pelo professor Zaffaroni, que ele entende o seguinte: está dentro da ideia da tipicidade material também, né, mas ele vai um pouco mais além. Ele vai falar o seguinte: olha, além da tipicidade formal, certo? Se eu verificar que aquela conduta que o ordenamento jurídico está dizendo que é crime, né? Mas em algum outro ramo do direito ela é autorizada, aquela conduta é permitida, ela é tolerada,
eu não posso dizer que ela é típica, certo? Então, na tipicidade conglobante, ele está falando o seguinte: poxa, se eu autorizo uma luta de boxe, certo? Incentivo, distribuo ingresso e tudo mais, o pessoal assiste, e aí um vem a lesionar o outro, eu não estou falando que isso é uma excludente de ilicitude, certo? Na tipicidade conglobante, na verdade, é um fato atípico. E ela integra a teoria da imputação objetiva porque é justamente isso. A teoria da imputação objetiva vai falar, olha, exclui o nexo causal nesse caso, certo? Não há nexo causal nas condutas em que há um risco permitido, um risco tolerado. Então, vai funcionar, né, o exercício regular do direito nessa situação como, na verdade, uma excludente de tipicidade para essa teoria, tá bom? Para a nossa teoria adotada, finalista, tudo mais, o exercício regular do direito continua uma hipótese excludente de ilicitude. Beleza? Ilicitude. Mas, para essa teoria, é isso mesmo, o item 15 está certinho. Tá bom? Adequa... Marcelo, tem relação, tá? Mas não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Beleza? Tem uma relação também sobre adequação social. Aquilo que é, vamos dizer assim, tolerado. É porque a adequação social acaba sendo até mais ampla, né? A adequação social, ela vai abarcar, por exemplo, né, em tese, né, ela abarcaria a excludente de tipicidade de condutas que são toleradas, né? Como o jogo do bicho, né, a venda do DVD pirata e tudo mais, certo? Então seria até mais ampla a adequação social. A conglobante não, eu estou falando de situações em que são o próprio ordenamento jurídico autoriza, entende? Então, tem uma relação, mas não é a mesma coisa, tá bom, Marcelo? Vamos lá, 16. Caio, Tício e Mévio integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa rival, cabendo a cada um o assassinato de uma das vítimas. Caio abordou sua vítima em emboscada. Todavia, ao efetuar o disparo, verificou que a arma de fogo estava desmuniciada. Tício efetuou um disparo de arma de fogo no tórax da vítima, que era o seu alvo. Porém, ao ver o homem agonizando e chamando por seus filhos, Tício se compadeceu e levou ao hospital. O esforço foi, contudo, em vão, tendo em vista que a vítima faleceu na mesa cirúrgica em decorrência da hemorragia. Por fim, Mévio rendeu sua vítima apontando a arma de fogo para a cabeça. No interim, a vítima propôs a Mévio o pagamento de R$ 50.000 para que ele não o matasse, pedido que foi aceito por Mévio. Ocorre que, minutos depois, uma viatura passava pelo local e prendeu o Mévio em flagrante. Passa aqui. Aí, ajeitar isso aqui. Vamos. Pergunta: diante do exposto, Caio praticou crime impossível? Verdadeiro, né? Tentou matar com uma árvore que não tinha munição, né? Não tinha munição. Tício, homicídio doloso, né? Foi arrependimento eficaz? Não, foi arrependimento ineficaz, né? Então ele responde pelo crime. E o Mévio responde vai responder pelos atos praticados, mas pela desistência voluntária. Tá certo, né? Ele tinha a intenção de matar, né? Essa conduta, né, essa desistência voluntária, ela não precisa ser espontânea, né? Não precisa partir dele, tem que ser voluntária. Então, se foi mediante, né, um acordo ali, não tem problema, não afasta a desistência voluntária, esse item tá certo. Tá bom, pessoal? Item certinho aí. Então, a 14 ficou tudo certo, né? Tudo certinho. Vamos lá, teoria geral do crime militar. Segundo o Código Penal Militar, a definição de crime militar para militares estaduais aplica-se exclusivamente às condutas praticadas por militares em atividade em serviço. Não, pessoal, militar estadual pode praticar crime militar na folga? Pode, não pode? Então, tá errado aí esse 17, né? Viagem. 18. A extraterritorialidade do Código Penal Militar é excepcional e aplicável aos crimes praticados por militares das Forças Armadas em missão oficial no exterior. E aí, pessoal, a extraterritorialidade no Código Penal Militar é uma excepcionalidade? No Código Penal Militar você tem aquelas mesmas regras que você tem no Código Penal Comum sobre extraterritorialidade condicionada, incondicionada.
que vocês acham? Não, né, pessoal? Não é excepcional, é a regra, né? É a regra, beleza? Então tá errado 18 aqui. Quando o Código Penal Militar usa a expressão o juiz pode considerar a infração como disciplinar em determinadas sanções de crimes, como artigo 209, parágrafo 6º, lesão corporal levíssima. Artigo 240, parágrafo 1º, é o furto, certo? Cara, 260, teria que dar uma coladinha aqui, pessoal, não me recordo, 260. Mas, salvo engano, é um crime contra o patrimônio também. Acho que é o dano, tá? Dano. Então, olha só, o que se configura uma cláusula de excludência de tipicidade fundada no princípio da insignificância, expressamente prevista no CPM, implicando a absolvição do réu e envio da sentença para apuração da infração disciplinar pela administração militar. Cara, essa questão foi muito boa, velho. Muito boa. Eu não sei de onde que eu tirei ela. Se eu tirei de uma prova de um nível mais alto, mas ela aqui, ela ajuda-nos a revisar vários assuntos, certo? O 19 tá certo, não é isso mesmo. Vamos revisar aqui, então? Exatamente, Bruno. Eu acho que a gente chegou a fazer essa questão lá na nossa mentoria antiga, né? Na nossa mentoria pré-edital, né? Pessoal, vamos lá. Tem algumas situações no Código Penal Militar que o juiz, ele deixa de aplicar a norma penal, certo? Ele deixa de aplicar a norma penal. O fato foi típico. Ah, um furto de pequeno valor, um dano leve, né? Uma lesão levíssima. Perfeito? Mas o juiz fala o seguinte, olha, eu não vou aplicar a norma penal militar. Vou deixar de aplicar a norma penal, então eu estou afastando o quê? A tipicidade. Beleza? E a ideia, o fundamento é como se fosse o princípio da insignificância, mas expressamente previsto aqui. Porque o princípio da insignificância também afasta a tipicidade material. Professor, mas se aparecer na minha prova que o Código Penal Militar, quer dizer, que o direito penal militar, os crimes militares admitem princípio da insignificância, você vai botar o quê? Falso. Não é isso que eu estou falando. Tá? O princípio da insignificância não se aplica aos crimes militares, certo? Em geral. Se aparecer isso na sua prova, você pode marcar falso. Mas, em determinados crimes, em situações específicas, e o examinador vai ter que citá-las, lesão, dano, furto, acho que tem uma questão de um outro crime patrimonial, acho que tem a ver com cheque, né? Também. Está expresso no Código Penal Militar que é possível o juiz deixar de aplicar a pena e aplicar, vai se considerar como infração disciplinar. Ele não fica impune. É diferente do nosso princípio da insignificância lá no âmbito do direito penal comum. No direito penal comum, o cara fica absolutamente impune, certo? Ah, ele tentou furtar um pedacinho de carne para comer no final de semana do mercado. Ah, não, aplica insignificância. Ok. Ele fica impune. Devolve lá o bem e tudo mais. Aqui não, ele vai ser punido na esfera disciplinar. Beleza? Então fica atento com isso aí. O fundamento é justamente esse: afasta a tipicidade, torna uma infração administrativa. Tranquilo? Dá uma olhada nesses crimes aqui, ó. 209, 240 e 260, que vocês vão entender isso que eu estou falando. Se for novidade para vocês, tá aí. Enriquecimento de conhecimento para vocês aí, com essa questão. Professor, se um militar furtar outro militar fora da justiça militar, fora desse militar, competência para julgar será da justiça militar? Depende. Como é que está a questão da prova? Se for a literalidade do artigo 9º do Código Penal Militar, inciso 2º, e os dois são militares da ativa, não importa onde eles estão. Se eu sou militar da ativa e furto outro militar da ativa, não importa se eu estou em local sob administração militar. É crime militar, segundo o Código Penal Militar. O que acontece é que o STF e o STJ têm uma interpretação restritiva nessa situação. Ele fala, não, se foi algo que não tem nenhuma relação com a atividade militar, vai afastar a competência da justiça militar, vai ser considerado crime comum. Então vai depender de como que sua questão vai vir. Tá bom? Quem foi que perguntou? Foi o Márcio, né? Foi o Márcio. Beleza, Márcio? Felipe, para tua prova, velho, objetiva, cara, se falar que admite princípio da insignificância, marca falso. Ponto. Beleza? Não admite. Para uma prova objetiva, essa posição mais segura. Beleza?
Agora, se vai ter casuística, vai ter algumas decisões que vai aí, meu irmão. E qual o fundamento? O fundamento é que, embora, né, se trate de um patrimônio de pequeno valor, por exemplo, um furto de pequeno valor ali no quartel, né? E aí o juiz, o furto admite nessa hipótese, né? Sempre, né, sempre no direito penal militar haverá, né, um dano reflexo à hierarquia e disciplina, princípios inegociáveis, princípios que não admitem, né, não admitem mitigação, beleza? É a mesma coisa, Felipe, quando você tem lá a súmula, não se admite princípio nem significância nos crimes contra a administração pública, beleza? Se vier direto assim texto, meu irmão, verdadeiro, porque é súmula do STJ. Agora você vai ver que tem casos, né, de o STJ aplicando insignificância em crimes tributários, em contrabando, entende? Então, assim, tem que ver como que vai vir a questão da prova, tá? Se vier geralzão assim, meu irmão, falso. Se ela vier contextualizando, que nem eu trouxe aqui, aí você, opa, liga o sinal amarelo, que é outra coisa que o examinador está querendo te perguntar. Isso, cigarro lá, né, concurseiro? O erro de fato essencial incide somente sobre o tipo fundamental do crime, não sendo extensível às qualificadoras e às agravantes. Não, pessoal, isso aqui está errado, essa 20, né? O que é o erro de fato? Abrem o artigo 36 do Código Penal Militar. O erro de fato, pessoal, o que é um erro no direito, né? O erro é a falsa percepção da realidade. Então, eu achei que eu estava agindo de uma forma, mas, né, eu achei que eu estava entendendo a situação de uma forma, mas, na verdade, ela é de outra forma. Não é da maneira que eu entendi, certo? Isso é o erro, tá? Quando ele fala que incide sobre o erro, sobre o tipo fundamental, o que é o tipo? Tipo são as palavras que descrevem o crime. Beleza? Palavras que descrevem o crime. Então, vamos voltar do furto aí que você tinha perguntado. Vocês tinham perguntado. Então, eu e meu amigo, militar também, nós dois militares da ativa, estávamos ali, né, no quartel conversando. E aí o celular dele estava em cima da mesa, só que o celular dele é muito parecido com o meu, né? E aí eu vou lá e pego o celular dele e boto no bolso. E vou embora, certo? Eu subtraí coisa alheia móvel. Beleza? Então, pratiquei o crime de furto, em tese. Não é isso? Só que eu pratiquei esse crime por erro, por uma falsa percepção da realidade. E eu errei sobre o quê? Sobre o tipo, né? O fato aqui que eu errei incide na coisa alheia. Eu peguei a coisa acreditando que ela era minha, que ela era própria, não que ela era alheia. Então eu errei sobre algo que tem a ver com o tipo fundamental do crime. Beleza? E se houvesse uma qualificadora, né, também seria extensível. Beleza? Também seria extensível. Ok? Isso é o erro de fato, né? É o que no direito penal comum a gente chama de erro de tipo. Beleza? Se assemelha ao que a gente chama de erro de tipo. Se no caso concreto o erro for plenamente excusável, o que é isso? Inevitável. Qualquer pessoa na minha situação também praticaria o mesmo erro, eu vou ser, no direito penal militar, isento de pena. Então, cuidado, né? Tem um quadrinho no material de vocês, né, sobre a diferença de erro de fato para erro de tipo no direito penal militar. Safo? Então, no direito penal militar, eu falo que ele é isento de pena. No direito penal comum, eu falo que exclui o dolo e a culpa, né? Quando ele é plenamente excusável. Tranquilo? Pessoal, isso é aula de revisão, tá bom? Então, assim, se ficar com dúvida, pode perguntar, mas aproveita para anotar, fazer anotação, se recordar, safo? Então, o erro de fato no direito penal militar, quando plenamente excusável, é isento de pena. No direito penal comum, exclui o dolo e a culpa, safo? 21. Nos crimes militares, se, por erro de execução, né, por acidente de execução, for atingido um bem jurídico diverso do visado pelo agente, responderá este por culpa, se o fato for previsto como crime culposo. Pessoal, isso aqui está certo, né? É o aberratio criminis, né? Aqui é um erro sobre o bem jurídico, né? Então, eu queria quebrar o vidro do ônibus lá do quartel, mas tinha lá um militar dormindo e eu acabei acertando a cabeça dele. Eu vou responder pela lesão corporal culposa,
certo? Eu vou responder pela lesão corporal culposa. Tranquilo? Depois dá uma olhadinha lá, aberratio criminis, né? Ou resultado diverso pretendido, certo? Também tem esses nomes ali. É a mesma coisa no direito penal comum, isso aqui. Pega o gabarito aí, 17 errado, errado, 18, 19 certo, 20 errado, 21 certo. Safo? Vamos lá. Inquérito policial militar. Inquérito policial militar. 22. A instauração do IPM compete exclusivamente ao comandante da unidade quando o fato ocorrer em local sob administração militar sujeito ao seu comando. Então, ocorreu um crime militar na área do primeiro batalhão. Só o comandante do batalhão, do primeiro batalhão, que pode instaurar o IPM? O que vocês acham? Falso, né, pessoal? Não tem nada a ver, tá bom? Então, as autoridades que têm competência para instaurar, têm atribuição para instaurar um inquérito policial militar, né, independente, né, de se foi cometido em determinado lugar, elas não são as mesmas. Então, o Ministério Público pode instaurar, a Corregedoria pode instaurar, o comandante da unidade pode instaurar, o comandante da força pode instaurar, beleza? Agora, juiz pode instaurar? Pode requisitar a instauração? Não, né? Juiz não pode instaurar ou requisitar a instauração de inquérito policial militar. Beleza? Não tem essa hipótese no Código de Processo Penal Militar. 23. Um oficial da Polícia Militar cometeu um crime de furto dentro de sua unidade. Consumado o delito, o comandante do batalhão determinou a instauração de um IPM, a fim de apurar o fato e sua autoria. Considerando a situação hipotética a seguir, julgue o item. Na hipótese do indiciado estar na situação de inatividade, a autoridade policial militar poderá delegar um oficial da ativa do mesmo posto do indiciado para ser o encarregado do IPM, observado o critério da antiguidade. E aí, certo ou errado? Então a situação aqui é o seguinte: vamos supor lá que um capitão, né, foi pego furtando lá, um capitão Larápio. O capitão Larápio furtou uma coisa no quartel. O comandante da unidade instaurou, só que o capitão Larápio está na reserva. Capitão Larápio, ele foi promovido a capitão em 2020, beleza? E aí tem um capitão novinho agora, o capitão foi promovido em 2024, que ficou como encarregado do IPM. Pode essa situação? O que vocês acham? Não pode. Vocês estão na dúvida, né? Pessoal, esse item está errado, tá, pessoal? 23, né? Por quê? Porque não precisa observar a antiguidade, beleza? Deixa eu abrir aqui o Código de Processo Penal Militar. Não precisa observar a antiguidade quando o indiciado, o investigado, está na reserva. Então, ainda que o capitão tenha tido menos tempo no posto, ele pode ser encarregado do inquérito. Tá? Vou botar aqui. Ó, parágrafo 4º do artigo 7º. Sétimo, parágrafo 4º. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Se o indiciário oficial da reserva ou informado, não prevalece para a delegação a antiguidade do posto. Beleza? Entenderam aqui a situação? Pessoal, na maioria das vezes, que a questão boa, tá? A questão inteligente, a questão que vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas, né? É questão assim, que vai trazer uma situação hipotética, que vai contar uma historinha. Pá, a FGV adora isso aí, certo? O Sérgio também, de vez em quando, né, gosta de botar umas questões dessa forma. E aí depois ele faz a pergunta, né, que exige o conhecimento da letra da lei. Mas a maioria das vezes também a questão só traz a literalidade da lei. Para os dois tipos de questões, nós temos que estar preparados, tá bom? 24. O CPPM e o procedimento investigativo pré-processual penal comum tratam do arquivamento de PM de forma distinta, uma vez que o CPPM prescreve hipóteses taxativas de arquivamento e disciplina expressamente as possibilidades de arquivamento implícito e de ofício
pela autoridade judiciária militar. Cara, que questão boa essa aqui, né, velho? Tá quase tudo certo, tá? Então, o que que eu quero que vocês anotem? Algumas diferenças entre arquivamento de IPM e de inquérito policial. No arquivamento do IPM, de fato, você tem hipóteses expressas, né? Mas elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Aonde que elas estão previstas? Artigo 28, tá? Então, no artigo 28 do CPPM, você tem hipóteses de arquivamento quando? Quando a autoria já está conhecida, certo? Já foi esclarecida por outras provas. Nos crimes contra a honra, que forem por escrito, né? E o autor já esteja identificado. Então, na verdade, perdão, estou confundindo aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa. Delete isso aí. Essas hipóteses aí do 28 são de dispensa do inquérito, né? Não de arquivamento. Esquece isso aí. Perdão. Tá? Então, artigo 28 trata de dispensa do inquérito. Voltando aqui. Vamos ler o item de novo aqui e eu dar a resposta correta. Então, o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, e o procedimento investigativo pré-processual comum tratam do arquivamento de inquérito de forma distinta, uma vez que o CPPM prescreve hipóteses taxativas de arquivamento e disciplina expressamente as possibilidades de arquivamento explícito. Não, tá tudo errado, tá, pessoal? Não tem hipótese taxativa de arquivamento, certo? Quando que vai arquivar o inquérito? Quando não houver indício de autoria ou de materialidade de crime militar, certo? Então não tem no código, ele não traz quando que necessariamente tem que arquivar. Já por aí está errado, beleza? E o que que é o arquivamento implícito, certo? Que não é admitido no ordenamento jurídico, certo? Não é, nem no Código de Processo Penal Militar, nem no Código de Processo Penal Comum. É quando o Ministério Público, você tem crimes que tem três coautores lá. Aí o Ministério tem um inquérito, o inquérito indicia os três, certo? Só que o Ministério Público só vê justa causa para oferecer ação penal para dois. Esse aqui, né? Então entende-se que houve um arquivamento implícito do inquérito por conta disso? De forma alguma, certo? De forma alguma. Isso não é admitido no ordenamento jurídico, tá bom? Nem no Código de Processo Penal Militar, nem no Código de Processo Penal Comum. Então tá errado isso aí. Beleza? Então tá tudo errado. Tudo errado aí. Tá bom? Só um detalhezinho que eu quero que vocês anotem, e aí que é a diferença mesmo, que as hipóteses de arquivamento do inquérito policial militar, elas não foram alteradas pelo que foi disciplinado no pacote anticrime, ok? Então, o pacote anticrime, ele alterou, né, algumas situações de arquivamento do código do inquérito policial comum, beleza? Então, embora o Ministério Público tenha um protagonismo, o STF já se posicionou a respeito disso, tem que ter um controle judicial do arquivamento do inquérito. Então, as mudanças do artigo 28 ali no Código de Processo Penal comum, elas têm que ser interpretadas à luz do que o STF falou, né? E no Código de Processo Penal Militar não tem essas situações, tá bom? Então, são essas distinções ali. Então, depois anota aí para revisar, certo? A questão do arquivamento do inquérito policial comum e o arquivamento do inquérito policial militar, certo? O que veio com o pacote anticrime, qual a interpretação do STF a respeito dessa situação e como isso se difere no processo penal militar. Beleza? 25. As medidas preliminares previstas no IPM são taxativas e devem ser todas cumpridas em qualquer caso e circunstâncias na sua integralidade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. O que que ele está falando? Lá no Código de Processo Penal Militar, tem, né, não vou me recordar aqui o artigo, mas ele fala, olha, ao tomar conhecimento dos fatos, né, a autoridade policial militar vai se dirigir ao local. A mesma coisa que tem lá no Código de Processo Penal Comum. E ouvir testemunhas, ouvir o indiciado, colher as provas, proceder a reconhecimento de pessoas, não é isso? Tem uma série de providências que ele vai tomar. Essas providências não são taxativas, elas são exemplificativas. E elas nem todas têm que ser realizadas, vai depender da natureza da infração penal que você está apurando, certo? Então há uma discricionariedade para o encarregado do inquérito policial militar tomar essas providências ou não, beleza?
A mesma coisa no Código de Processo Penal comum. Isso está no artigo 12. Beleza? Ah, aprender os instrumentos. Safo? Então tá errado aqui o nosso artigo 25. Medidas preliminares são isso. Caiu na prova do CFP, tá? Para a prova de soldado da PMDF, caiu uma questão sobre isso. 26. Na tramitação de PM, assegura a norma de regência, de forma peculiar e garantidora, o direito do investigado de ser ouvido apenas na presença do advogado por ele próprio indicado, ou de ser assistido por defensor público. Senhores, tem essa hipótese no inquérito policial militar? Dele ser ouvido somente na presença do advogado? Não tem, né, pessoal? O inquérito é inquisitivo. Não temos, né, contraditório ou ampla defesa. Só ficar ligado no artigo 16A, né, que trata do uso da força letal pelos agentes de segurança pública, pelos militares das Forças Armadas, em operações de garantia da lei e da ordem, em que, nesse caso, né, há um direito à defesa técnica já na fase do inquérito, mas não é sobre isso. Aqui está falando como se tivesse um direito garantido do investigado ser acompanhado do seu advogado, e isso não tem na fase de inquérito. 27. O sistema processual castrense não há previsão para que o juiz requisitar a instauração de PM, entendendo a doutrina e a jurisprudência ser vedado o juiz requisitar ou ordenar a instauração de procedimento investigativo. Esse item está certo, né, pessoal? A gente até comentou ele aqui. No âmbito do IPM, em face da especialidade do sistema investigativo castrense, é assegurada a possibilidade de se manter incomunicável o investigado por ato devidamente fundamentado do encarregado do PM pelo prazo máximo de 3 dias. E essa possibilidade vem sendo corroborada pela jurisprudência pátria. Vamos lá, pessoal. E aí? Não recepcionado pela Constituição. Beleza? O termo correto, concurseiro, é esse, tá? Que a Bruna colocou. Como é uma norma anterior à Constituição, a gente diz que ela é não recepcionada. Saf? Então, a incomunicabilidade não subsiste. Professor, mas se o CESP, a banca cobrar, a literalidade do artigo não vai cobrar, tá? Não vai. Beleza? Se aparecer a literalidade do artigo, você pode procurar outra alternativa que tem algum item mais correto. Beleza? Porque não foi recepcionado pela Constituição, pessoal. Tá bom? A não ser sim, cara, não vai acontecer. Mas, segundo expressamente o CPPM, né? Mas é o examinador entrar numa bola dividida que ele não vai fazer, tá bom? Então não tem comunicabilidade do indiciado. Tem detenção do indiciado, né? Mas isso aí a gente revisa no próximo episódio, tá bom? Então, anota o gabarito aí, a gente teve só uma certa. Da 22 a 28, só 27 que estava certa. 29. É permitido ao proprietário de arma de fogo registrada cedê-la temporariamente a outra pessoa, desde que este também possua registro válido e aptidão técnica. Pode? É igual o carro. Ô, irmão, te empresta aí, você tem CNH também? Tem, então deixa eu dirigir seu carro. Ah, você tem Porsche também? Tem, então empresta minha arma aí. É nil fazer isso aí, Chico? Não, né, pessoal? É errado. Tá bem, né? Vocês já vão entrar sabendo, né? O coleguinha pedia sua arma emprestada, né? Ô, vou passar um final de semana na fazenda. Ixi, não, pelo amor de Deus, né? Paz, confia. No ano novo, para dar um tiro para cima, né? Essa é para não zerar, né, Morgana? O transporte irregular de arma de fogo registrada configura crime previsto no Estatuto de Desarmamento, independentemente de a arma estar municiada ou não. Transporte irregular de arma. Beleza. Tá certo esse item aqui, né? Se o camarada está transportando, pô, peguei uma arma, a arma tem registro e tudo mais, mas eu não tenho o porte da arma, né? Eu estou transportando ela irregularmente, mesmo que ela estiver municiada ou não, é crime, né? O crime de porte legal de arma de fogo é de perigo abstrato ou perigo concreto? Isso, vocês estão safos demais, velho. Meus alunos enchem o coração de orgulho. Beleza? Então é crime, mesmo se estiver municiada ou não. A comercialização de munições a pessoas sem autorização para posse ou porte de arma de fogo é penalmente equiparada à venda ilegal de armas no Estatuto de Desarmamento. Enquadra no 17, né, pessoal? Tá certinho isso aí. É arma ou munição que está lá no tipo. É isso?
Próxima questão. Vamos para o direito administrativo. As fundações públicas podem adotar regime jurídico público ou privado, dependendo da forma de criação e da finalidade para a qual foram constituídas. Verdadeiro, né, pessoal? Eu posso ter fundação pública de, de regime privado, né? Não tem problema nenhum, dependendo da finalidade dela. Tá certo. A descentralização administrativa pressupõe a transferência de competências para entidades com personalidade jurídica própria, desvinculando-se hierarquicamente da administração direta. Perfeito o conceito aqui da 33, né, da descentralização, né? Também está certo. A administração pública direta engloba entidades com autonomia administrativa e financeira, desde que criadas por lei específica. Tá errado, né, pessoal? Nem sempre, na verdade, quase nunca, né, vai ter essa autonomia financeira aí na administração pública direta, né, os órgãos que não sejam independentes, né, superiores, beleza? Então tá errado aqui a 34. Vamos lá, constitucional. Tá acabando, hein, pessoal? Não sai da sala, não. Vocês firmam, velho. Vamos até o final aqui. Tá acabando. São quantas aqui? Aí, 47 questão, não. 50 itens. Tá uma uva isso aqui. O episódio foi leve. Não tivemos muitas emoções nesse episódio aqui. A Constituição Federal de 88 veda a suspensão de direitos políticos em caso de condenação transitada ou julgado por crime de menor potencial ofensivo. Firma, né, João? É isso aí. E aí, essa questão 35 aí? Tá errada, né, pessoal? Rapaz, mesmo, foi condenado por ameaça, né? Transitou em julgado. Direito político suspenso, velho, né? Sem novidade. Na Constituição não tem essa exceção. Ah, mas foi um crime de menor potencial ofensivo. Cara, se teve condenação criminal, suspensão de direito político. É um efeito, né, da condenação. 36. O exercício do direito de voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18, bem como para os maiores de 70. Essa também é para não zerar, né, pessoal? 37. 36 está certa, né? Constituição Federal admite que brasileiros naturalizados. Ó, uma pergunta do Steve aí, velho, do começo da aula, do Márcio, não foi? A Constituição Federal admite que brasileiros naturalizados sejam extraditados em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico de drogas, mesmo após a naturalização. Aí, o Steve fez a questão, né, para botar todo mundo ali de cabelo em pé. Tá, mas e se ele for casado, né? Isso aqui tá certo, né, 37. Se ele for casado, com uma mulher brasileira, tiver um filho brasileiro que dependa economicamente dele, e aí, vai haver extradição? A gente tem que também diferenciar a expulsão de extradição, tá, pessoal? A expulsão é outro instituto jurídico, né, que se aplica aos estrangeiros, certo? E aí tem lá, cara, até mudou, né, o Estatuto do Migrante. Quem está estudando para a Polícia Federal vai ter que ler essa lei aí. Já tem um tempão que eu não estudo ela. É uma 13.000 alguma coisa, né, o Estatuto do Migrante. Tal. Mas são institutos diferentes, a extradição e a expulsão. Então talvez a nossa resposta esteja por aí, tá, Márcio? Mas aqui, pessoal, tá certinho o item. Beleza? O concurseiro perguntou, seria tráfico no geral ou tráfico internacional? Cara, eu acho que é tráfico geral. Ele apertou aqui, velho. Confere na Constituição aí, pessoal. Não fala que tem que ser tráfico internacional, né? Só fala tráfico, né? Tráfico ilícito de entorpecente. Isso mesmo, né? Se for internacional, melhor ainda, né? Já manda embora mesmo. Quem quer uma desgraça dessa aqui no país, né? Tem gente que quer, né? Mas vamos falar de crimes militares. Beleza? 38. É correto afirmar que ocorre crime comum, no caso de um civil, cometer roubo de valores pertencentes à empresa privada, depositados em posto do Banco do Brasil, situado em área sob administração militar. E aí? Civil
E aconteceu, né, isso aqui. Aconteceu aqui em DF, velho. Por volta de 2015, tem quase 10 anos. O maluco roubaram a agência do Banco do Brasil dentro do QG, velho. Civis. E aí, crime militar? Não, crime comum, né, pessoal? Vai lá no artigo 9º, inciso terceiro, que é quando você tem um civil como autores dos crimes. Ele comete crime lá na linha A, contra a administração militar, ordem administrativa militar, patrimônio sob administração militar, beleza? Comete crime contra o militar em serviço, comete crime contra o militar em local sob administração militar ou servidor da justiça militar, não é isso? E não tem essa hipótese ali, né? O simples fato do bem estar localizado no local sob administração militar não atrai, né, a competência para a justiça militar, não torna o crime militar. Então é crime comum, tá certo, é esse 38. Isso, né? Se tem um caixa lá dentro do batalhão, né? Não, não, não. Márcio, não é sequer crime militar, perfeito? Para ser crime impropriamente militar, primeiro ele tem que ser crime militar, ok? De boa? Não, não confunda. Agora, o civil que furta dentro do STM, crime comum. Depende. Deixa eu ver. Furtou o quê? Um bem que estava sob a administração militar, mas é crime comum. Aqui, não, não tem nem, não tô nem conseguindo nem visualizar aqui. Não, furtou o fuzil do sentinela que está lá no STM. Opa, aí não, aí é crime militar. Porque o quê? Porque é um bem da administração militar, patrimônio da administração militar. Entendeu? Mas só por ter sido no STM, crime comum. Sabe? É correto afirmar que ocorre crime comum um civil que, fora de lugar sujeito à administração militar, praticar crime contra militar que esteja no desempenho do serviço de vigilância ou por determinação legal superior. Aqui não, né, pessoal? Civil que pratica crime contra, né? Civil que pratica crime contra militar em serviço, certo? E aqui, tá? Professor, tá errado porque não falou se era das Forças Armadas, não sei o que, não. Aqui ó, a questão está perguntando, né, basicamente a literalidade do artigo 9º ali, tá bom? Não viaja, não estraga minha questão não, velho, tá bom? Eu sei que você pensou nisso, mas é crime militar, beleza? 40. É correto afirmar que ocorre crime militar um militar integrante da reserva enumerada ter cometido descaminho no momento da abordagem policial realizada por militares, apresentar-se como policial militar e exibir carteira funcional para evitar a revista do seu automóvel. Perfeito, cara, né? Então, um militar da reserva cometendo crime contra a administração militar, né? E o crime de atribuir-se uma falsa identidade lá no Código Penal Militar é crime contra a administração militar. Beleza? Então, 40 é crime militar. Tá certo, né? 41. É correto afirmar que ocorre crime comum se um policial militar exige vantagem devida de um civil em função de abordagem de rotina realizada no veículo. Não. Crime praticado pelo militar em serviço, crime militar. Não é isso? Boa pergunta, Ana. Voltando ali na 40. O militar da reserva tá, ó, foi lá no Paraguai, comprou lá um monte de videogame, muamba lá, descaminho, beleza? Sem recolher imposto. Esse crime não é crime militar, perfeito? O descaminho não é crime militar, Ana, tá bom? Mas a partir do momento que ele atribui ele para evitar a revista do seu automóvel, certo? Ele se identifica como militar, né? Aí eu entendo que a gente pode estar diante. Na verdade, cara, deixa eu voltar aqui nessa questão. Organizado por militares, apresentar-se como policial militar e exibir a carteira para evitar a revista. Certo. Aqui eu achei que ele tava, como é que fala? Atribuindo isso a uma falsa identidade. E exibir a carteira para evitar
a revista do seu automóvel, certo? Cara, eu não tô. O descaminho não é crime militar, perfeito? Agora eu estou tentando identificar aqui qual o tipo penal que seria essa situação dele dar uma carteirada, né? Para evitar a revista, né? Poderia entrar lá no abuso de autoridade, talvez, né? Isso, não é. Eu viajei aqui quando eu corrigi o item, né? Eu achei que ele tava se atribuindo uma falsa identidade, mas não é sobre isso, certo? O militar, 40 tá certa, né? Beleza. O militar, integrante da reserva, cometeu descaminho. Até aqui não é crime militar, beleza? E no momento da abordagem, ele, realizada por militares, ele se apresenta como policial militar e exibe a carteira funcional para evitar a revista do seu automóvel. Seria esse aí, né, o Canabravo? Tá na lei de abuso de autoridade, né? É, seria esse crime contra um policial militar em serviço, né? Aí se amudaria no artigo 9º aí. Por isso que estaria certo a questão. Beleza? Mas aqui eu entendo que o descaminho não é crime militar, certo? Por isso que, assim, vamos deixar essa questão, vamos anular ela, porque ele fala assim no 40, né? Ele fala, é correto afirmar que ocorre crime militar um militar integrante da reserva que tem cometido descaminho. Cara, só o descaminho não é crime militar, velho, né? A hipótese que eu falei aqui. Enfim, vou deixar a 40 aqui para a gente dar uma pesquisada sobre ela, certo? Mas eu entendo que quando para evitar a revista apresenta carteira funcional, pode entrar no crime da lei de abuso de autoridade aí, o 33, né? E aí se amolda no artigo 9º, crime praticado pelo militar da reserva em, em desfavor de um militar em serviço. Tem essa questão, né? Essa questão do CESP, cara, eu acho que é Magistratura TJDFT 2015. É isso mesmo. É isso, Ana. Aqui é assim, velho. Na nossa mentoria é treinamento difícil, combate fácil, certo? Beleza? Então tá errado o item, né? Então pode ser um erro do gabarito aqui, né, pessoal? O meu aqui, né? O item tá errado aí, Ana. Beleza. Então vamos considerar errado esse item aqui, porque na hora que esse primeiro fato aqui tá errado, velho. O fato dele ter praticado esse caminho não é crime militar. Ainda tem outro fator, né, que mantém o gabarito errado. A lei de abuso de autoridade é de 2019, né? Essa prova eu acho que é de 2015, não é isso, Ana? Tem que estar confirmando aí. Então vamos manter, vamos mudar o gabarito aqui da 40 para o errado, tá? Então militar da reserva. Ah, tá praticando descaminho. Beleza? Tá lá levando muamba lá do Paraguai sem recolher imposto. Foi abordado pela polícia militar. Meu irmão, pelo fato de ele ter sido abordado pela polícia militar e ele ser militar da reserva, não torna um crime militar, beleza? Agora eu entendo que essa segunda conduta dele aqui poderia sim se vislumbrar um crime militar, né? Ele dá uma carteirada no cara para não ser revistado e tudo mais, beleza? Então, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. Tanto que eu li, parei, pá. Ah, porque ela pedia que eu compre um carro comum. Então a banca entendeu que tem crime militar. É isso? Então pode ser isso aí, pessoal. Então é isso mesmo. Beleza, Fares. Obrigado. Enfim, pessoal.
Ah, questão de 2023, Bruno? Então já tem a lei de abuso de autoridade. Então já tem a lei de abuso de autoridade. Safo. Então, ó, para mim, tá? Para mim, essa questão. No crime de descaminho não tem crime militar, perfeito? Mas, no momento da abordagem, em que ele tenta se esquivar da abordagem dando uma carteirada, se amolda no artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, combinado com o artigo 9º, inciso terceiro, a linha C. Crime praticado pelo militar da reserva contra o militar em serviço. E aí tem crime militar. Beleza? Atrai competência da justiça militar. Esse é o meu entendimento. Né? Se tiver um comentário de professor, de outros professores, né? Se for nessa linha, né? É o meu entendimento também. Tá bom? Beleza? Que é crime comum, né? Que é o primeiro lá que a gente viu, né? Ana, eu não entendo que seja, não seria concussão, porque para concussão você tem que exigir, né? Teria que apresentar um verbo mais exigir, certo? Tiago? Ou uma vantagem devida, alguma coisa. Eu acho que não me parece concussão aqui no 40. Beleza? Ah, vamos para o 41 aqui, ó. É correto afirmar que ocorre crime comum, policial, militar, exigir vantagem devida de um civil. A 41, sim. 41 é concussão, tá? E não é crime comum, é crime militar. A 41, sim, Ana, tá bom? E vamos para Você pegou 42. só uma almofada do chão? Opa, opa, opa. Dúvidas? 42. É correto afirmar que ocorre crime comum, um civil praticar crime contra as Forças Armadas e contra o patrimônio administrativo militar em tempo de paz? Não, né? É crime militar. Beleza? É crime militar. Safo? Dúvidas sanadas aí? Ai, professor, você botou uma questão de magistratura pra gente. Não. Cara, quando eu tava estudando, velho, um parênteses aqui, né, para um momento motivacional para vocês. Bicho, eu fazia questão de tudo, velho. Eu comprei um revisaço daquele de magistratura e fazia as questões e pegava os comentários. Ah, nunca vai cair nesse nível, professor. Não, nunca vai cair. Vai cair no nível mais light mesmo. Mas, meu irmão, se eu me preparo para o pior, velho, quando vier um negócio mais simples, eu vou dominar, cara. Se vier uma questão discursiva, eu vou escrever melhor, certo? Então, assim, vocês estão se preparando para um concurso que tem 49 vagas imediatas, velho. Ah, professor, mas vai ser chamado todo mundo. Tá, pode, provavelmente sim. Mas olha a diferença, cara. O camarada que saiu aspirante hoje, né, esse ano, ele fez a prova faz 8 anos, velho. 8 anos, certo? Se você entrar na primeira turma, por exemplo, é o nosso caso lá, a gente entrou na primeira turma, pô, a gente já é primeiro tenente, velho, já tem vaga para sair capitão. Então, assim, meu irmão, prepare-se para o pior, velho. Cerra os dentes. Não, se você botar na sua cabeça, eu vou. Pô, às vezes você recebe mensagem, pô, professor, quanto você acha que se eu tirar ali 70% dá para eu ter redação corrigida, entrar? Cara, dá, velho. Mas, meu irmão, não vai com essa cabeça, velho. Vira a chave, velho. Entendeu? Pega uma questão dessa aqui e debulha ela, velho. Tenta aprender o máximo possível aqui. Pô, o que que é descaminho? Vai lá, abre o código penal, lê sobre o descaminho. Entendeu? Pô, faz que no Canabrava fez aqui, a gente tava, né, eu não tava lembrando qual era o tipo, eu até agradeço, Canabrava. Pô, vamos atrás aqui, entendeu? A gente engrandece assim, cara, a gente fica melhor, a gente fica mais inteligente, a gente vai buscar mais, beleza? Então por isso que eu boto às vezes em questões mais ferroadas para vocês aí, para a gente realmente subir o nível da nossa preparação, né? A gente faz questão não é para amaciar o nosso ego, né? Nossa, eu podia botar a questão assim, tudo que está no meu material, né? Aí você estava acertando a questão, falando, poxa, tá vendo? O professor bota aqui o material e a gente acerta tudo, né? Não, mas o objetivo não é esse. O objetivo é botar vocês no desconforto, né? Botar vocês para realmente subir o nível da preparação de vocês, beleza? Vamos lá, próxima questão. Regime jurídico único. Isso aqui, cara, já estava desde o do... Cara, o Fares, eu acho que não enquadraria nessa, velho, porque teria que descrever melhor, né? Que ele usou indevidamente, ou seja, ou que ele não era, ele não tinha aquele posto, teria que falar, ele se apresentou como um capitão, entendeu? Alguma coisa assim. Eu acho que não se enquadra no tipo
perfeitamente, beleza? A estabilidade conferida ao servidor público após 3 anos de efetivo exercício permite a sua exoneração por conveniência administrativa, independentemente de processo administrativo disciplinar ou sentença. Cara, não, né, pessoal? Após a estabilidade, ele só perde o cargo por processo administrativo, né? Ou sentença transitada em julgado. Um servidor público regido pelo regime jurídico único pode acumular cargos públicos em situações previstas na Constituição, desde que a jornada de trabalho em ambos os cargos não ultrapasse 60 horas semanais. E aí? Isso aqui é jurisprudência, hein, pessoal? 44. Certo ou errado? Vai, concurseiro, certo ou errado? Errado. Já teve, tá, Canabrava? Essas questões mais novas aí já não nem cobra isso, que já tá bem batido. Mas chegou-se a cogitar isso aí. Hoje em dia não tem. Se tiver compatibilidade de horário, pode ultrapassar essas 60 horas semanais tranquilamente. Outra pergunta: o teto constitucional, o teto remuneratório, tem que ser observado na soma das remunerações dos cargos? Somas separadas, isso aí, Bruno. Beleza? É o esse da polícia. Polícia pode acumular com professor, né? Por exemplo. Ou cargo de saúde, enfim. Então tá errado aí as duas. Direito penal. Vamos lá, estamos voltando ali às primeiras semanas de estudo, né? O princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 40. Opa, oh meu Deus. 46, né? Da Constituição Federal impede o legislador de criar tipos penais que permitam penas mínimas obrigatórias, vinculando assim o juiz no momento da dosimetria. Não, tá errado, né, pessoal? É possível, obviamente, não tem essa vedação. Embora o STF tenha uma interpretação da individualização da pena muito restritiva, né, para o legislador, né? Você não pode impor regime de pena, de cumprimento integral, de cumprimento inicial de pena, mas em relação à pena mínima, não há nenhuma restrição na jurisprudência, tá bom? Teoria da imputação objetiva, adotada em parte pelo ordenamento jurídico brasileiro, exclui a responsabilização penal de quem, embora tenha praticado conduta típica e culposa, agiu sem criar um risco juridicamente relevante para o bem jurídico. Essa questão está certa, tá? Assim, eu acho que ela é adotada, não é unânime mesmo no ordenamento jurídico, mas tem precedente que adota, né? 47. A omissão penalmente relevante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, pressupõe a existência de um dever jurídico de agir decorrente de norma legal, da assunção voluntária de responsabilidade ou da ingerência prévia de criação de risco. É a omissão do garante, né? Ele trouxe aqui as três hipóteses. Ou ele tem um dever legal de agir, ou ele assumiu voluntariamente essa responsabilidade, ou ele criou previamente esse risco, né? Tá perfeito aqui a 47, né? Inquérito policial. No inquérito policial, o delegado de polícia possui discricionariedade para decidir quais diligências são necessárias para a investigação, mas ele está vinculado à eventual requisição de diligências feitas pelo Ministério Público ou pela autoridade judiciária. Cara, essa questão é de uma prova de delegado, salvo engano, certo? E tá certo, né? Então, assim, o, embora ele tenha discricionariedade para seguir determinadas linhas de investigações ou quais diligências, né, ele vai atender em determinados momentos, ele tem essa vinculação. Ele não pode simplesmente o Ministério Público requisita, ó, volta esse inquérito aqui, cara, eu quero que você escute determinada testemunha, eu quero que você verifique se no local tem uma câmera de segurança. Ele não pode simplesmente falar, não, não vou fazer, certo? Tem que atender essas requisições, beleza? Ele fica vinculado a essas requisições. Ele pode, né, não atender? Pode, excepcionalmente, se tiver um fundamento. Fala, olha, o Ministério Público manda você ouvir uma testemunha, e acontece no IPM também, tá, pessoal? Manda você ouvir uma testemunha e a testemunha está morta, entendeu? Então, assim, não cumprir por conta disso. Ou então, trata-se de um inquérito que não configura crime, certo? Ou o crime está prescrito, alguma coisa bem teratológica mesmo,
aí ele pode justificar não atendimento da requisição. No inquérito policial, o indiciamento do investigado é ato privativo da autoridade policial. Verdadeiro. Exigindo que sejam apresentados indícios estaduais de autoria e materialidade, sendo desnecessária a manifestação prévia do MP. Pessoal, indiciamento é ato privativo de delegado de polícia, tá bom? E quando a legislação traz esse termo, autoridade policial, salvo lá na Lei 9.099, tá? Que foi a interpretação do STF, ele está se referindo ao delegado de polícia, tá bom? Então, regra geral, quando se lê em toda a legislação, autoridade policial, ele está se referindo ao delegado de polícia. Lá na Lei 9.099 é que houve uma interpretação para que pudesse ser qualquer policial, certo? Que é o caso lá que deu fundamento para a possibilidade de lavratura de termo circunstanciado de ocorrência por policiais militares. Beleza? O arquivamento do inquérito policial por decisão do Ministério Público impede a reabertura de investigações quando fundamentado em causa extintiva de punibilidade, salvo em caso de novas provas apresentadas pelo ofendido. Cara, esse item aqui, ele está errado porque, como eu falei, né, o STF, ele não tirou do Poder Judiciário o controle judicial do arquivamento do inquérito. Então, não é a decisão exclusiva do Ministério Público que vai arquivar o inquérito. Esse é o primeiro ponto, certo? Depois, mesmo arquivado, por uma causa extintiva de punibilidade, impede a reabertura da investigação quando fundamentados em causa extintiva de punibilidade, salvo em caso de novas provas. Aqui é uma polêmica, né, pessoal? Tem um caso, certo? Que ainda que ocorra a causa extintiva de punibilidade, é possível a reabertura do inquérito. Vocês lembram qual? O caso que eu estou lembrando aqui, né? Vamos ver se vocês estão afiados. Boa, certidão de óbito falsa, né? Então você extingue lá, você arquiva o inquérito por conta da morte do agente. Então extinguiu a punibilidade. Só que você descobre que a certidão de óbito é falsa. Obviamente você vai poder reabrir, né, a investigação, reabrir o inquérito. Agora, regra geral, né, se foi arquivado por causa extintiva de punibilidade, mesmo se apresentar novas provas, né, vai se manter arquivado. Então o crime está prescrito. Ah, surgiu novas provas. Não vai ser, não vai ser possível, certo? Continuar a investigação. Beleza? Por quê? Porque o crime está prescrito. Ah, o crime foi anistiado. É uma discussão atual isso aqui, hein, pessoal? Discussão muito atual isso aqui. O STF está debatendo a possibilidade, né, de ressuscitar ações penais, né, em razão da interpretação da lei da anistia no caso de pessoas desaparecidas. Entendeu? Então, é um caso tão, pô, mas não extinguiu a punibilidade por conta da anistia? É, mas aí o STF está dando uma nova interpretação a essa situação, se for caso de desaparecimento. Beleza? Fica atento a esse tema aí. Parece batidão, né? Mas às vezes aparece na prova por conta da discussão atual sobre ele. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Não pode cair decisões de tribunais posteriores ao edital, certo? Isso, não pode cair, né? Nem está decidido esse negócio, né, Túlio? Eu estou falando assim, que o tema é atual, entende? O tema é atual. Então, eu vou dar um caso assim, por exemplo, o examinador coloca lá para você que houve um inquérito que foi arquivado porque o crime foi anistiado, né? Anistia é uma causa extintiva de punibilidade. É possível reabrir o inquérito se surgirem novas provas, entende? Então, assim, o tema é atual, ele pode cobrar nesse sentido. Não que ele vai cobrar a decisão específica do STF e tudo mais, tal. Beleza? Obrigado, Morgana, Bruna, obrigado a todos vocês que abrilhantaram essa aula, participaram, tiraram dúvidas. Eu gosto muito, né, desse momento com vocês aqui e espero que vocês também tenham engrandecido, se enriquecido de conhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui, oferecer o melhor para cada um de vocês, né, oferecer uma preparação sólida, robusta, para que vocês possam competir em alto nível em qualquer concurso para oficial da Polícia Militar, certo? Vocês terminem o nosso processo de mentoria, o nosso treinamento seguros,
Eu não consigo garantir que vocês vão ser aprovados. Nunca vou prometer isso, né? E fujo de quem prometa isso para vocês. Tem outros fatores, né, que envolvem isso, mas eu posso garantir para você que a gente vai construir uma base sólida. Eu vou oferecer o melhor que tem, do melhor que eu já consegui alcançar e tendo a me aperfeiçoar cada dia mais, para que vocês também cheguem muito mais longe que eu, se Deus quiser, né? Eu sonho aqui em ver daqui a pouco, né, a Bruna promotora, o Harley, né, magistrado. Vai ser uma honra para mim ver aí esses nossos alunos, né, com, galgando voos maiores, tá bom? E é isso. Dani, você tá aí, ó. Dani foi minha aluna lá do CFP, lá da Norte, cara. Então, já tem um tempinho de estrada aí, né, Dani? Que bom que você tá aqui, cara. Obrigado, minha amiga. Davi, um abraço, meu irmão. E é isso, velho. Eu sei, tá? Eu sei que tá aí no seu coração, falando assim, pô, bicho, tem vaga aberta, beleza? Para mentoria. Sim, sejam bem-vindos. Segunda-feira, questão discursiva. E quem é da turma de reta final, prepara o lombo, velho. Prepara o lombo. A guia de revisão já deve estar subindo lá. Só questão ferroado. Vocês vão fazer mini simulados agora, toda semana. Mini simulado do CESP e algumas questões adaptadas aí que eu estou elaborando para vocês. Tá bom? Então, como vocês falaram aí, cerra os dentes, firma e vai. Tá bom? Mesma dinâmica, tá, pessoal? Essas primeiras semanas aqui eu vou deixar as aulas abertas para todo o público, para vocês conhecerem o meu trabalho, né? Aquele boca a boca legal, né? Pô, assistir a aula do Ziegler, né? Se foi bacana, vocês compartilham. Se vocês não gostou, não fala não. Não fala para ninguém não, tá bom? Aula discursiva, segunda-feira, 7 horas da manhã. No sábado, eu já coloco a questão para vocês, tá bom? Vocês passaram o final de semana, vai sair, vai beber, vai farrear? Não, vou fazer questão discursiva, vou escrever. Tá aí, tá bom? Na segunda-feira, depois da questão discursiva, encontro com os alunos da mentoria. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Foi excelente. Deus abençoe a nossa noite aqui hoje, para que a gente tivesse uma aula muito rica. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Até mais.